O Senhor esteja conosco, Ele está sempre no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o consegues, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos. O que vale mais? O ouro do templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos. O que vale mais? A oferta do altar, que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de caminhada, irmãos e irmãs na fé, com a grande alegria, como igreja, como filhos de Deus, estamos iniciando mais um dia. Estamos dando o pontapé inicial nessa segunda-feira, dia 20, nessa segunda-feira. Então, Jesus nos fala hoje neste Evangelho de uma forma bem clara, que nos deixou a entender. Ele repreende, os fariseus, os mestres da lei e fariseus, assim, de uma forma muito concreta. Nós podemos avaliar na fala de Jesus uma fala muito justa, um pulso muito firme. É possível compreender que o mestre, ele condena certas atitudes dos fariseus e dos mestres da lei. Alguns dias atrás, na palavra de Deus atrás, parece que antes de ontem, falávamos justamente disso, dos fariseus hipócritas que procuraram os melhores lugares para se sentar, para se servir. Hoje não se diferencia muito, mas hoje Jesus fala um pouco mais do ser material que ocorre na vida daquelas pessoas. E Jesus cita aqui, nessa palavra, várias vezes a palavra altar. Altar. Altar do santo sacrifício. E Jesus chega a criticar a ação deles por preferirem mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Jesus chega a condenar aquelas atitudes porque ele percebe que tem muita coisa errada por trás daquelas pessoas que dizem ser religiosas. Como, por exemplo, o próprio Senhor cita a oferta do altar. Que o Senhor Jesus, ele de uma forma direta, ele está criticando esses fariseus e os mestres da lei e diz: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando consegue, leva essa pessoa ainda mais para o abismo, ainda mais para o inferno. Ou seja, não se trata de uma conversão de fé, mas se trata numa conversão façanha, numa conversão de farsa, numa conversão que leva para os prazeres mundanos, como por exemplo o dinheiro. Também ele critica: ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Jesus adverte a riqueza, com que aquelas pessoas estavam inseridas, ou seja, buscavam conquistar as coisas aqui da terra, mas não olhavam com a visão para o céu. E é isso que falta muito na nossa vida. É a gente contemplar as coisas de baixo, as coisas da terra, e esquecer das coisas do alto.
Por exemplo, a partir do momento que nós ferimos alguém, nós estamos olhando para as coisas da terra, mas não estamos olhando para as coisas do alto. E a palavra de Deus continua a dizer. Também Jesus critica os guias cegos, chama eles de guias cegos, que são aqueles capazes se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, são aqueles guias que não têm fundamento, são aquelas pessoas que não estão com uma fé alicerçada na rocha, né? Mas vive tudo na superficialidade muito grande. São pessoas que têm um centro, que esse centro não se chama Deus, se chama terra, se chama ouro, se chama riqueza. E Jesus diz, com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele, e por todo aquele que está sobre ele. Quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado. Então essa palavra, meu irmão, minha irmã, adverte muito para o nosso dia a dia. A gente não ser hipócritas no nosso ambiente religioso. Buscar viver a nossa fé com intensidade. Buscar as coisas que nós ouvimos, as pregações. Buscar realizar aquilo que o Evangelho nos impõe. Não dá para a gente dizer que nós somos cristãos e nós fazemos que não existe um Deus. Ou que existe um Deus só no momento de tribulação que eu preciso. É preciso deixar as ilusões da vida. Muitas pessoas estão muito iludidas na vida. Estão esquecendo de olhar para o alto. Estão esquecendo da maior riqueza que é servir a Deus aqui, enquanto nós temos um pequeno tempo de vida. Não ser hipócritas como os fariseus, né, que serviam com os lábios ou através dos recursos financeiros. Nós não. Vamos servir a Deus de coração. Vamos esquecer as ilusões dessa vida que nos levam para trás. Tanta gente se perdendo a sua vida por conta de besteira. Não sejamos cegos, não sejamos guias cegos dos outros. Nós vamos olhar para o céu, vamos pedir a Deus essa oportunidade de conversão. Vamos seguir firmemente os passos dele. Este foi o Evangelho de hoje, nessa segunda-feira, que nos trouxe uma gama de reflexões e de revelações. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, curta. Vamos evangelizar? Vamos mudar de vida? Não seremos como esses fariseus, mestres da lei, que dizem ser religiosos, que proferem uma fé, mas não praticam. Pelo contrário, levam pessoas para o abismo. Mas vamos ser pessoas de fé, pessoas que testemunham Jesus, pessoas que fazem com que Jesus habite nas nossas vidas e que esse amor seja transmitido também para os outros. Que assim seja.